Olá pessoal, estamos começando 2024 e conforme eu prometi, vamos fazer uma playlist mais detalhada do IDE, com os componentes e a utilização de cada componente, entrando em mais detalhes de cada um, tá? E espero na hora que a gente visualizar esses componentes, eu colocar ainda dicas sobre algumas dúvidas que o pessoal tem colocado, como por exemplo, o que fazer quando dá quando você vai, coloca a janela e simplesmente ela não executa como deveria aparecer, né? Mesmo não tendo quase nada colocado nela. Então vamos ver como fazer isso daí e aí vamos tentando tirar as dúvidas a partir daí. Então nesse primeiro vídeo a gente vai ver o IDE em si, os componentes dele, de todas as partes dele, o que são, tá? Para poder a gente se localizar no ambiente de desenvolvimento. O IDE ele é composto basicamente dessas três janelas aqui. Então você tem essa janela de topo com vários botões, você tem uma pequena logo abaixo que é o gerenciador de projeto e uma outra um pouco mais comprida que é o gerenciador de objetos. Então essa grande em cima, que seria a janela principal, ela é o painel de controle. Nela tem todas as opções que a gente tem normalmente para o desenvolvimento. Essa de baixo você vai ter o gerenciador de projetos, que tem várias coisas que são componentes do projeto em si. E, por fim, você tem o gerenciador de objetos. Esse gerenciador de objetos é onde a gente vai ver os detalhes de cada objeto. Então, agora vamos dar uma passada em cada uma delas. Começando aqui pelo painel de controle. Por enquanto está ainda nesse modo de slide, mas depois daqui a pouco a gente vai ver isso nas telas em si. Aqui no painel de controle você tem a parte aqui em cima, onde você tem os arquivo, editar, visualizar, tudo aí a barra de menu. Então você tem várias funções aqui na barra de menu. Logo abaixo dela, do lado mais à esquerda, tem as opções de gestão de projeto, que são para criar um novo projeto, abrir um projeto existente, fechar o projeto e assim por diante. A gente vai ver também já já. Do lado dela, à direita, tem os botões para construir e executar e que seria para compilar, né, e executar o projeto, e outro para seleção de objetos, que é o do ponteirinho, para você selecionar, você vai dizer que você vai estar no modo de seleção. Normalmente a gente fica nesse módulo. Ah, mais à direita disso, você tem um conjunto de botões que são as opções de controle, onde tem todos os componentes disponíveis por padrão do IDE. E em seguida você tem os controles de menu. Então você vai ter aquele menu de topo, você vai ter menu de contexto, vai ter aquela barra de status e assim por diante. São aquelas coisas adicionais que vêm. E na linha de baixo você tem a versão do HMG e em seguida do lado dela você tem só o status, né, a barra de status geral. Mais à direita, quando você está com o projeto colocado, você tem ainda mais duas outras coisas. Você tem que é que é a informação sobre o, a posição do controle e o tamanho do controle, e um outro sobre a posição do mouse. A gente já vai ver isso na hora que a gente abrir um projeto. Então aqui, como eu falei, a gente tem aqui no painel de controle, a gente tem no barra de menu, você tem aqui o arquivo, você tem novo projeto, abrir e fechar projeto e sair do programa, né, do sistema, do IDE. No editar, aquelas coisas padrão, né, você tem para excluir, alinhar no grid, isso aqui é para você utilizar na hora de montar seus objetos, na ordem dos objetos, e também aqui excluir especial para você excluir coisas que não são objetos normais.
tipo menu principal. Então, o excluir aqui, por exemplo, você exclui um objeto, mas o menu principal ele não tem um objeto naquela tela. Ele é uma coisa que fica fora da tela. Ela tem uma definição para ele, mas não é uma coisa que esteja que você possa clicar na tela. Então você tem aqui esse excluir especial para você excluir esses componentes de menu principal, a barra de ferramentas, menu de contexto, barra de status, Notify, o Notify menu e o Split Box. O visualizar é para você ver o código do formulário, né? E no projeto você tem funções relativas ao projeto. Executar, depurar, novos módulos, formulário, tudo mais. Include, tabela, as coisas que você pode ir criando. Importar arquivo, que é quando você já tem um arquivo já no, no seu disco e você quer importar para cá, para o projeto, aí editar e assim por diante, tá? Salvar formulário, fechar e assim por diante. E no ferramentas você tem os assistentes, daqueles objetos que a gente não tem controles dentro da tela, e o preferências, que esse preferências você vai dizer qual é o seu editor, onde é que está o editor que você vai estar usando. Tá? No meu caso eu uso o VS Code e está aqui na minha tela onde é que está. Você pode alterar isso sempre que você quiser, para o editor da sua preferência. Aqui você vai dizer se você está fazendo construção em 32 ou 64 bits. Na prática, eu deixo assim aqui no 32, mas ele acaba fazendo a construção para o 64 mesmo. Tá? Ele funciona bem no 64 mesmo que você esteja com 32, então tudo bem. E aqui na ajuda você tem a referência do HMG, que fala de todas essas coisas que a gente vai tratar nessa playlist, e o sobre, que é aquele sobre o sistema, né? Sobre o IDE, e que está aqui, você clica, ele tem o nome da pessoa que fez e o site onde é que você consegue buscar esse IDE. Nos botões, aqui nessa primeira parte aqui, os botões de gestão do projeto, você tem para criar um novo projeto, para abrir um projeto existente, fechar o projeto. Como vocês podem ver, eu vou passando com o mouse em cima, já aparece o que é aquele botão. Aqui para você criar um novo formulário, que são as telas, um novo módulo, que é um PRG qualquer que você vai criar que não seja automático, e aqui um novo relatório, que é que nem aqueles relatórios que a gente criava no Clipper e tal, você cria aqui, para fazer toda a especificação do relatório. Tá? Você pode usar isso daí. Aqui, nessa daqui que a gente tem de compilar e executar, e aqui você usa para selecionar o objeto. Vendo? Você clicou, seleciona o formulário, que a gente não tem nenhum aberto, então por isso ele deu a mensagem. E agora aqui nesse conjunto de botões você tem cada componente utilizado normalmente. Então, um panel window, que é aquelas... na verdade é como se fosse uma divisão, né? Então você coloca uma coisa de painéis. Você tem aqui os botões, todos esses componentes a gente vai entrar com eles em detalhe durante a playlist, tá? Vai ter um vídeo para cada componente. Tá aqui o botão, aqui o checkbox, list box, combo box, o check button, o grid, o slider, que é aquela barrinha que você vai mexendo para a direita ou para a esquerda, o spinner, que é aqueles que você vai incrementando ou decrementando o valor, a imagem, a árvore, o tree, né, que é a árvore, data picker, que é para poder abrir uma janelinha de data com calendário, para preencher um campo que seja data, o text box, o edit box, que nada mais é do que o text box, mas com várias linhas, browse, então assim vai, IP address, então você tem aqui vários, né, que a gente vai olhar, como eu falei, um por um.
Por mais simples que seja, a gente vai dar uma repassada porque a gente vai ver as propriedades deles, tá? Cada um no seu vídeo específico. Aqui nesse lado aqui que estão aqueles especiais que eu falei, que você mexe aqui no excluir especial ou no ferramentas assistentes, são para essas opções aqui, que é o menu principal, o menu de contexto, você tem esse assistente da barra de status, assistente da barra de tarefas, o assistente no Notify menu, no drop-down menu e o assistente do Split Box. Eu falei, a gente vai passar um por um. Tem aqui esse User Components também, que seria para componentes criados pelo usuário. E aqui você tem os logs de debug, que é esse com o besourinho, e o log da construção também. Quando você abre um projeto, aqui no novo projeto, mas eu não vou fazer um novo. Eu vou abrir um projeto já existente. Esse teste aqui. Na verdade ele não tem nada, vai ser nele que a gente vai fazer as coisas só para poder a gente montar. Então esse teste a gente vai ver aqui, ó, no gerenciador de projetos, essa janelinha aqui embaixo. Você vai ter os módulos, que são os PRGs dele, os formulários, que são as telinhas em si que a gente abre. Você clicando duas vezes abre aquela telinha, o formulário. Os recursos. Recursos são arquivos adicionais. Por exemplo, arquivos de ícone, ah, de ponteiro de mouse. Então, se você quer falar, não, eu vou usar um ponteiro de mouse que seja um dedo, ou que seja uma mãozinha, tal. Então, você vai usar aqui, você vai usar você vai adicionar nesses recursos, tá? Imagens, tal. Tudo isso daqui vai ficar salvo em arquivos RC, tá? Arquivos.rc. A gente vai ver como utilizar isso. Os relatórios, esse relatório é o que é criado por esse botãozinho aqui do novo relatório, tá? Que são aqueles RPTs que a gente sempre usou no Clipper e coisa e tal. Configurações. São as configurações que a gente pode usar. Você viu que eu parei aqui já com o mouse em cima, ele já trouxe uma série de opções. Essas configurações aqui são basicamente aquelas que a gente tem no compilador. Tá? Então você para aqui em cima o mouse, ele vai trazer, olha só, você tem no lib, HBC, você tem uma série de possibilidades. Tudo isso você consegue verificar na tela quando você vai lá no, no executável de compilação, que vem com o IDE, que é o que ele utiliza, né? Aí você tem como consultar todas essas opções, tá? Como você vai saber lembrar qual é esse executável? Você tem aqui na ajuda o HMG referência, você tem isso daqui, tá? Eu estou vendo porque o HMG referência é em inglês, então aqui facilita para as pessoas que utilizam tudo em português. Aqui os includes, que todo mundo que usa programação de Clipper sabe o que é, são os arquivos .ch, que são para interpretar constantes, né? E aqui os DBFs. Caso você esteja usando DBF, você pode utilizar, vai aparecer aqui a lista de DBFs. Então, quando você quer criar um DBF para utilizar aqui, você vai vir aqui também no projeto, você tem aqui uma nova tabela. Você vai criar um include, um arquivo .ch, você põe aqui novo include. Então você tem aqui um novo módulo, um novo formulário, que são as coisas mais usadas, e os outros três são os que você vai usando aos poucos, se quiser. O relatório, o include e a tabela. Tá? Nesses de recursos, tal, você pode ir importando aqui os arquivos, para ele colocar aqui nesses recursos. Tal. Mas a gente vai ver isso em detalhes. E cada objeto
Também a gente agora vai para a janelinha de gerenciador de objetos. Antes que eu diga nesse daqui, deixa eu mostrar aqui aquelas duas coisas que eu falei. Aqui eu estou com uma janela, que é o nosso main.frm, nosso formulário. E vocês veem que aqui no canto, vocês têm R210, C527, W550, H350. O que é isso? O 210 e o 527 são as posições dele no monitor, quanto a linha e coluna. Então, se você mexer aqui, ó, no coisas, ele vai estar. Ele tem. Ele diz aqui seria a posição que ele vai aparecer. Quando ele apareceu aqui, ele apareceu nessa posição aqui, seria esse R210 527. E aqui o W e o H são a largura e a altura. Então, se você mudar isso daqui, ó, tá vendo? Eu mudei aqui a largura ele vai mexer no W e o H você mexe aqui na altura. Então você tem aqui a medida. E aqui 88.506 é a posição do mouse dentro da janela, dentro desse componente, certo? Então você tem essas informações quando você está mexendo. Eu pessoalmente nunca usei nenhuma dessas informações, tá? Elas estão aí, foram colocadas, mas eu pessoalmente nunca usei. Agora, falando do gerenciador de objetos, essa janelinha aparece relativa ao objeto no qual você está atualmente. Ou seja, no último objeto clicado nosso foi essa janela aqui, a janela principal. Então, o gerenciador de objetos é o da janela. Então você vê que aparece aqui Form. Quando você tem vários objetos nessa janela, você clica aqui e vai aparecer a listinha. Nessa setinha à direita, vai aparecer a lista de todos os objetos referentes a essa janela, esse formulário aqui. Tá? No caso aqui não tem nenhum outro objeto, então não aparece. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um botão, aí, tá vendo o botão 1? Aí você clica aqui na setinha, aí você vai ver Form. Você pode clicar aqui para navegar aqui, ou simplesmente clica na própria janela e já muda para Form. Mas é porque você pode ter vários itens, tá? Às vezes uma posição que fica difícil de clicar. Então você clicando nessa seta à direita, você consegue selecionar qual objeto você quer usar. E você tem todas as propriedades desse objeto. Existem propriedades que estão em todos os objetos, então normalmente você vai achar como características, você tem, por exemplo, o tamanho, a, a linha, você tem também uma altura, você tem a coluna. Então, tudo isso daqui são coisas que a maior parte dos objetos tem. Nesse daqui de formulário, você tem um título, mas você não tem um nome. Normalmente você tem nos outros objetos que são filhos desse objeto daqui, você também vai ter o nome desses objetos, para você ter uma referência. E o nome, você vai ter, por exemplo, o nome aqui, né? O nome desse daqui é Form, sempre você não pode nem mudar. Mas você tem aqui o botão 1. Então você tem o Caption aqui, que é o título que está dentro dele, e você tem aqui embaixo o Name. Então se você mudar aqui para botão Ação, vocês veem que aqui na listinha apareceu o botão Ação. Tá? O que o Caption continua mesmo que a gente não mudou o Caption, o título dele. Então você tem esses objetos que ficam dentro do formulário, eles têm cada um o seu nome, que você pode alterar ou não, dependendo do que você vai querer acessar essa informação. E a outra coisa que você tem no gerenciador de objetos, além das propriedades, são os eventos. Então cada objeto tem os seus eventos específicos.
que você pode colocar que tem valor nulo ou ele pode estar associado a uma função ou alguma coisa assim. Então você acrescenta ou você apaga a função aqui, a referência da função aqui para esse evento. O que é as propriedades e o que são os eventos? Lembrando de uma programação orientada a objeto, por isso a gente está falando aqui de objetos. O formulário é um objeto, um botão é um objeto, uma label é um objeto, cada um é um objeto. Esses objetos têm características próprias e algumas delas são alteráveis. Essas que são alteráveis, que são variáveis que definem as características daquele objeto, elas são essas propriedades que a gente está falando aqui. Então você pode colocar aqui backcolor, é a cor de fundo. Se você alterar aqui para personalizado e botar uma, olha só, a cor de fundo dela ficou com esse verde estranho que a gente colocou aqui. Então, isso é uma propriedade, que é, na verdade, uma variável desse objeto, porque você colocou, lembrando de orientação a objeto, você fez a instância desse objeto e aí você definiu essa propriedade, que é uma variável chamada backcolor, com esse valor. E ela muda a característica padrão do objeto. Tá? Então ela é uma propriedade, ele traz aqui os padrões, aí você pode alterar para aquele objeto específico. E os eventos são o que a gente normalmente na orientação a objeto chama de método. Então você tem os eventos ou métodos aplicáveis àquele objeto. Quando você define uma classe nova na orientação a objeto, você vai definir as variáveis que são acessíveis externamente, que são as propriedades. Você vai definir as variáveis que não são acessíveis externamente, que são as propriedades privadas, essas você não consegue utilizar aqui. E você vai dizer quais são os métodos, que são funções para aqueles objetos, são funções padrão. Que aí você vai dizer, se você quiser, ela tem um comportamento padrão e você pode alterar aquele comportamento padrão, dependendo da função que você utiliza. Então, é por isso que a gente tem aqui as propriedades dos eventos do gerenciador de objetos. E, como eu falei, cada objeto tem as suas próprias características, então tem as suas próprias funções, ou métodos, ou eventos, e as próprias propriedades, que são as variáveis que são mutáveis, que a gente pode alterar na programação, que pode ser tanto alterado na programação durante a execução ou na definição, na criação daquele objeto que a gente está instanciando aqui. Isso então é o nosso ambiente, é o nosso IDE, é o ambiente de desenvolvimento. Agora, uma vez apresentado, você tem um vídeo, eu vou deixar no link da descrição, lá embaixo na descrição, o link onde eu falo já onde você pode buscar o IDE para você fazer a instalação, porque eu já gravei isso em outro vídeo. Não ensinei a fazer a instalação, mas eu coloquei lá o caminho para você localizar. Então eu vou botar aqui na descrição o link para esse vídeo e vocês vão poder ir lá ver esse vídeo e buscar o instalador desse IDE para vocês poderem utilizar. Tá? Então, atingimos o objetivo desse vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente vai detalhar bem a fundo esse objeto aqui, que é a janela principal, que é o nosso formulário. Por que eu estou falando da janela principal especificamente? Porque se você criar uma outra janela, um outro formulário, existem coisas que a janela principal, que é a que ele vai utilizar quando carrega o sistema, que é a nossa main, essa daqui tem características que são diferentes das outras janelas todas. Tá?
Então, você não tem, por exemplo, a janela principal, ela nunca vai poder ser uma janela que você que vá ser filha de outra, óbvio, porque se ela é uma janela principal, ela já é a principal do sistema, é ela que é a primeira que abre, tá? Então você não vai ter aqui, ó, tá vendo? Tipo, window type. Você tem a main e você tem vários tipos. Modal, child, split child, assim, standard, panel. Então você tem vários tipos. A janela principal é essa main e não que aqui o sistema abre. As outras também não vão ser main, né? Todas as outras vão ser de algum dos outros tipos, tá? E a gente vai ver isso. Então a gente vai olhar bem a fundo essa janela principal aqui no próximo vídeo. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.